we're talking today about a principle of impartation. Neste dia estamos falando quanto a um princípio da transferência. This principle has its origin in Hebrews chapter 6, verse 1 and 2. Este princípio tem e encontra sua origem em Hebreus capítulo 6 e versículo 2. It has its origin in the principle or the doctrine of the laying on of hands. Tem a sua origem no princípio ou na doutrina da imposição de mãos. And the Bible says that this principle is one of the fundamental principles of the doctrine of Jesus. E a Bíblia nos diz que este princípio era um dos princípios ou rudimentos fundamentais da doutrina de Jesus. And I often use this example. E geralmente uso este exemplo. The fundamental principles are like the ABCs of the alphabet. Os princípios fundamentais são como os ABCs, ou seja, o abecedário do alfabeto. These fundamental principles are like the basic elements of math, the addition and subtraction. São como os fundamentais, as somas fundamentais da matemática, como a adição, a subtração, a divisão. And you know that if you don't understand the ABCs, E você bem sabe que se não entendes o abecedário, you never will progress to the XYZs. jamais chegarás até as últimas letras do alfabeto Z. And if you don't understand simple mathematics, E se você não entende a matemática em sua simplicidade, then you don't progress to anything more advanced than that. jamais conseguirá atingir coisas mais avançadas, mais complicadas na So, matemática. The first principles of the doctrine of Christ are like these things. Então, os primeiros princípios da doutrina de Cristo são como estas coisas da qual vos falo. And if you don't understand the more elementary things, then you never progress to that which is more profound. Então, se você não entende as coisas que são mais simples, jamais conseguirá atingir e entender as coisas mais profundas. And this doctrine of impartation is that way. E esta doutrina da transferência é também desta forma. It's something that you must understand in order to take advantage of. É algo que você tem que entender para poder se aproveitar do mesmo. Now, my purpose in presenting this tape series is quite simple. O meu propósito em apresentar-lhes esta série de fitas é muito simples. First, it's to build your faith. Primeiramente, é acrescentar a sua fé. And second, it's to educate you about something that's available to you. E em segundo lugar, educá-lo quanto a algo que está disponível para você. You see, whatever you've received in your life, you've received it by impartation. Seja o que for que você tenha recebido na sua vida, você entende, você tem recebido pela transferência. That's true in the natural as well as in the spirit. Isto é verdade quanto no natural, quanto na área, as regiões espirituais. What you are as an adult O que você é hoje como um adulto is the result of what was imparted to you as a child from your parents. é resultado daquilo que foi transferido a você pelos seus pais quando criança. And it's same in the things of the spirit. E a mesma coisa se aplica à vida espiritual. But I believe that we are living in an important time in the kingdom of God. Eu creio que nós estamos vivendo em dias muito importantes no reino de Deus. I believe we're in a time where there is more impartation available to you. Eu creio que estamos vivendo em tempos onde há mais transferências disponíveis de coisas boas para vocês. So the purpose of this tape series is to build your faith Então o propósito desta série de fitas é para acrescentar à sua fé and to educate you about something that I believe is available to you. e educá-lo concernente a algo que eu creio estar disponível para você neste dia. We're going to look at many scriptures today in the Old and New Testament. Nós iremos ver também neste dia muitos versículos que irão ser encontrados no Antigo e no Novo Testamento. And I'm going to show you many ways to receive an impartation from the Spirit of God. E eu irei mostrar a vocês muitas formas na qual vocês podem receber algo por esta transferência de Deus. And we're going to begin in the New Testament, the book of Acts, chapter 3. E nós vamos começar no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 3. And we're going to read the first 10 verses. Nós iremos ler os primeiros 10 versículos, Because Peter and John are going to give us a perfect example of this
principle of impartation. Porque Pedro e João irão nos dar um exemplo perfeito quanto a esta transferência. So first we will read, then I will come back and make some comments on certain verses. Primeiramente, então, iremos ler. Daí, então, virei e irei comentar alguns versículos. Atos 3, de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e, dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Now, I said this was a perfect example, and it is. Disse a vocês que este exemplo era perfeito, e o é. One man who had a need Um homem que tinha uma necessidade received an impartation from someone else who had something to give. recebeu uma transferência de uma outra pessoa que tinha o que dar. Let's begin with verse 10, and we will move backwards through those verses. Vamos começar agora com o versículo 10 e iremos subir então até o primeiro. When the man received this impartation, Quando este homem recebeu então esta transferência, which in this particular situation was an impartation of healing, que nesta situação foi uma transferência de cura, it was obvious to everyone. o mesmo se fez óbvio para todos que estavam ao seu redor. In verse 9 it says, all of the people saw what happened. No versículo 9 podemos ver que diz que todos que estavam ali viram o que aconteceu. In verse 10 it says they were filled with amazement. Versículo 10 diz que estavam cheios de pasmo e assombro. In other words, this impartation was visible and obvious to everyone. Em outras palavras, esta transferência foi visível, foi óbvia para todos os que estavam ali. In verse number 7 it says that when they took him by the hand and lifted him up, immediately he received strength. Versículo número 7 disse que imediatamente quando o tomou pela mão e o levantou, que ele recebeu força, os seus pés e artelhos se firmaram. And the point I'm making there is that the impartation was immediate. E o ponto a que me refiro aqui neste versículo é que a transferência foi imediata. It was immediate and it was obvious. Foi imediata e óbvia. Verse number 5, Versículo de número 5. it says an important principle here, Aqui nos mostra um rudimento ou um princípio muito importante. that he expected to receive something. Que ele, o coxo, esperava receber alguma coisa. Now this is the first thing I want you to really remember in this teaching. Esta é a primeira coisa que eu quero que você realmente se lembre deste estudo. It's important that you expect something. É importante que você espere algo. Every time our team goes into a church for revival, Todas as vezes que a nossa equipe vai a uma igreja para termos cultos de avivamento, as I look out over the crowd of people, à medida que olho pela congregação e a multidão de pessoas, I can actually point out to you eu posso mostrar na realidade a você who are expecting something quais estão esperando algo and those who are expecting nothing. e aqueles que não estão esperando nada. To me, it's very obvious. Para mim, é muito óbvio. And I think it's a shame and a pity E eu acho que é uma tristeza
that so many people go to church meetings or to revival meetings, but they expect nothing. E uma vergonha que tantas pessoas vão a cultos de avivamento, mas não esperam nada. But I want to point your attention again to verse 5. Mas novamente quero fazer com que voltem a sua atenção ao versículo 5. When that man saw Peter and John, Quando aquele homem viu a Pedro e João, perhaps it was the way they walked. talvez a forma na qual andavam, Maybe it was some confidence that they seemed to have. talvez uma confiança que passaram a este homem. I can't tell you what it was exactly. Eu não sei o que foi exatamente que ele viu, But when the lame man saw them, mas quando aquele coxo viu estes dois homens, he expected to receive something. esperava receber algo. I want to tell you that's very important. Eu quero falar com vocês que isto é muito It's a importante. major key to receiving an impartation. É uma chave principal para receber uma transferência. And the people that come to our revival meetings, Para que as pessoas que venham aos nossos cultos de avivamento, when they come hungry and thirsty, quando vierem com fome e com sede, when they come expecting to receive something, quando vierem antecipando receber algo, I can honestly say posso dizer that honestamente they are not disappointed. que não serão desapontados. The principle of impartation O princípio da transferência is revealed to us in verse 6. é revelado a nós no versículo de número 6. Listen to what Peter said. Vamos escutar o que Pedro disse. Silver and gold have I none, Não tenho prata nem ouro, but such as I have I give to you. mas o que tenho, isso te dou. And that's the principle of impartation. E este é o princípio, ou seja, o rudimento da transferência. One person that is filled, Uma pessoa que está cheia, giving what they have to someone who's thirsty. dando daquilo que tem para uma pessoa que está sedenta. It's just that simple. É tão simples. Being willing to give what you have. Estar disposto a dar o que você tem. You see, what God has done in you, He can do through you to others. Você entende e vê que aquilo que Deus tem feito em você pode fazer por você a outros. What God has given to you, He will give through you. Aquilo que Deus tem dado a você, dará através de você. So the person who has received has something to give. Então, aquela pessoa que recebe ou recebeu algo, tem algo a dar. That's the principle of impartation. Este é o rudimento da transferência. Now there's another side to the coin. Agora, há um outro lado ou uma outra face And that means a person who is hungry must be willing to receive. da moeda. E esta é a pessoa que está com fome, ela tem que estar disposta a receber. I cannot give you what you don't want. Eu não posso dar a você aquilo que você não quer. I cannot impart to you what you're unwilling to receive. Não posso transferir a você aquilo que você não quer ou não está disposto a receber. But if I come to you with a blessing, Mas se vier a ti com uma bênção and you are willing to receive a blessing, e você está disposto a receber esta then the bênção, blessing of God can flow through me into you. daí então a bênção de Deus pode fluir de mim a você. I'm willing to give, Estou disposto a dar and you're willing to receive. e você disposto a receber. The faith that you have A fé que você tem, então, draws and attracts the blessing of God from me, suga e atrai a bênção de Deus em mim. and there's an actual impartation E há então uma transferência real from me into you. de mim para você. Now, I'm not saying that I'm the only one that can give that impartation. Eu não estou dizendo que sou o único que pode dar esta I'm transferência. merely using myself as an example. Apenas uso a minha pessoa como um exemplo. Anyone who has a deposit from God Qualquer pessoa que tiver algo de Deus has the potential of giving an impartation to others. tem o potencial de transferir o mesmo a outras pessoas. So what I want to point out is this. Então o que eu quero mostrar é justamente isto. Peter and John came along with something in their heart to give. Pedro e João vieram e em seus corações estavam prontos a dar alguma coisa. They met a man willing to receive. Encontraram um homem então que estava disposto a And receber. it formed some kind of a chemistry E a mesma então como química se formou to make
a miracle of impartation. o qual nos trouxe, como podemos ver, o milagre da transferência. Now, there's something else here that is important, and I must bring it out to you. Existe mais uma coisa aqui também que é muito importante e quero trazê-la à luz. What the man wanted Aquilo que o homem queria was not what he needed, não era aquilo que ele and precisava. that's often true. E isto é verdade muitas vezes. We often experience that in our revival meetings. Muitas vezes nós encontramos e experimentamos isto em nossos cultos de avivamento. What people want is not what they need. Aquilo que as pessoas querem não é o que elas precisam. This man wanted money. Este homem queria dinheiro, He needed a miracle. mas precisava de um milagre. We have to leave these things up to God, Nós temos que deixar estas coisas nas mãos de Deus, because God knows what we need. porque Deus sabe do que precisamos. And the impartation is designed to meet your need. E a transferência foi feita para suprir a sua And necessidade. it's a mistake to limit God to what we think we want. E é um erro nosso que nós cometemos limitar a Deus àquilo que nós achamos que So queremos. all of us must trust God Então todos nós temos que confiar em Deus to go and look beyond what are our obvious needs. para irmos além das nossas necessidades que são bem óbvias And give us what we really need. Just when people come for prayer in our revival meetings, Sempre sugerimos, à medida que as pessoas vêm receber oração nos nossos that cultos, they simply open their heart to God que eles simplesmente abram os seus corações para Deus and they yield themselves to the Holy Spirit e para se renderem ao Espírito Santo, and ask God to do whatever it is He desires to do. pedindo a Deus para que Ele faça aquilo que Ele desejar fazer. That's the principle of impartation. Este é o rudimento da transferência. As I've already said to you a few moments ago, Como tenho dito a vocês alguns momentos atrás, whatever you have in your life in terms of spiritual substance, seja o que for que você tem em sua vida, referindo-me à substância espiritual, it came to you by impartation. você recebeu a mesma por meio da transferência. Now, that impartation was either directly from Jesus or through someone operating in Jesus' name. Essa transferência veio diretamente de Jesus a uma pessoa que operava em nome de Jesus. I want you to understand something very important. Eu quero que você entenda algo muito importante. Very few people receive an impartation directly from Jesus. São raras as pessoas que recebem uma transferência diretamente vinda de Jesus. Most people, myself included, A maior parte das pessoas, incluindo a mim mesmo, receive the impartation through someone who's authorized to function in Jesus' name. recebem esta transferência por uma pessoa que tem a autoridade de fazer isto no nome de Jesus. Now, there are people that Jesus ministers to directly. Existem pessoas que Jesus ministra a elas diretamente. And we're certainly welcome that to happen. E nós realmente damos boas-vindas a isto para que aconteça. But it's more common Mas o mais comum for a blessing or an impartation to come to you through the anointed servant of God. é que uma bênção ou uma transferência venha ou chegue até você vinda de um homem de Deus. And you'll just have to accept that as a fact. E você terá que aceitar isto sendo fato. It's wrong to have an attitude that says if Jesus wants to do something, then Jesus will do it. A atitude quanto a crer que Jesus, se ele quiser fazer algo, irá fazê-lo, é errada. I say that's a wrong attitude because it's obvious there are many things Jesus wants to do that he's not yet done. Eu digo que é uma atitude errônea ou errada porque é óbvio que Jesus quer fazer muitas coisas que até o dia de hoje não fez ainda. So you have to be free to receive the impartation through whatever channel it may come. Então você tem que estar livre para receber esta transferência, seja ela ou venha ela como vier. Now, one of the primary impartations is the qualities of the spirit of one person imparted to another person.
uma das transferências primárias é a transferência das qualidades espirituais de uma pessoa à outra. And this comes through discipleship and through relationship. A mesma vem por meios tais como o relacionamento, o discipulado. The Bible says that the companion of the wise will himself be wise. A Bíblia nos diz que o companheiro do sábio será sábio também. And because you become like the people that you associate with. Porque você se torna como aquelas pessoas às quais se associar. Let's go to a verse of scripture in the Old Testament book of Numbers. Vamos abrir as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de Números. Let's look in Numbers chapter 11 and verse 16. Números capítulo 11, versículo de número 16. And we're going to read verse 16 and 17. E nós iremos ler os versículos de número 16 e 17. This is when the Lord desired to expand the leadership over the nation of Israel. Foi aqui que o Senhor desejou expandir a liderança sobre a nação de Israel. And it's also an example of impartation. E é também um bom exemplo desta transferência. So read with us verse 16 and 17. Então vamos ler juntos agora os versículos de número 16 e 17. Disse então o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves só. Now, this is a very important principle, particularly as it relates to church government. Este princípio ou rudimento é muito importante, pois o mesmo se relaciona à governança da igreja. The Bible says that Moses was struggling very much to provide adequate leadership to the nation of Israel. A Bíblia nos diz que Moisés estava tendo dificuldades para providenciar uma liderança adequada para aquele povo de Israel. There was simply too many people for one man to lead. Simplesmente haviam pessoas demais para um só homem liderar. So the Lord wanted to expand the leadership. Então o Senhor quis expandir ou aumentar a liderança. But how he approached this expansion is very important. Agora, a forma que ele se aproximou desta expansão é muito importante. He said, Moses, I want you to gather 70 men that you know are elders over the people. Ele disse: Moisés, eu quero que você me ajunte 70 homens dos anciãos que sabem ser os anciãos do povo And bring them with you into the tabernacle. e traga os mesmos à tenda da revelação. And he said that he was going to take of the spirit that was upon Moses and put it on those 70 elders. E Deus continuou a dizer que tiraria do espírito que estava sobre Moisés e o colocaria sobre aqueles 70 anciãos. And I want to tell you how important it is that all of the people in leadership have the same spirit. E eu quero falar a vocês da importância que todas as pessoas envolvidas numa liderança de uma igreja tenham o mesmo espírito. There's been untold difficulties in the church because of this very issue. Tem existido dificuldades as quais jamais até mesmo ouvimos por causa desta dificuldade de todos terem o mesmo espírito. The elders and the deacons need to be of the same spirit of the pastor. Os diáconos e os presbíteros deveriam ter o mesmo espírito do pastor. If they are not of the same spirit, then there's a division. Se não tiverem o mesmo espírito, haverá uma divisão. And God established a very important pattern for us right here. E Deus estabeleceu um padrão muito importante aqui para seguirmos. And if more churches would give heed to this pattern, we would see much less problems in the churches today. E se mais igrejas ouvissem e seguissem
este padrão, os problemas que teríamos hoje seriam poucos. You see, the Bible says Moses was a very meek man. A Bíblia nos diz que Moisés era um homem manso. So when the Lord took of that spirit that was upon Moses and put it on the 70 elders, Então, quando o Senhor tomou daquele espírito que estava sobre Moisés e colocou o mesmo sobre os 70 anciãos, then the same spirit of meekness was upon them also. daí então o mesmo espírito de mansidão estava sobre eles também. And the same vision and compassion was upon them also. E a mesma visão e a mesma compaixão sobre eles também. This is very, very important. Isto é muito importante. I wish there were time to say more about this. Gostaria de ter tempo o suficiente para falar mais deste princípio. If you're a pastor in a church today, Se você é um pastor de uma igreja, you need to realize how important this principle is. você necessita reconhecer a importância deste princípio. Because if your elders or deacons are of a different spirit than you are, Porque se os teus diáconos e presbíteros têm um espírito diferente do teu, then there's always going to be a difficulty. sempre haverá dificuldades então. And if you are an elder or a deacon in your E church, se você é um diácono ou presbítero na sua igreja, you need to have the same spirit as your pastor, você precisa ter o mesmo espírito que tem o teu pastor, so that there's a unity of the spirit. para que haja uma unidade de espírito. The reason there may be no unity in the natural is because there's no unity in the spirit. A razão pela qual talvez não tenha uma união ou uma unidade natural é porque não tem a mesma unidade espiritual. And when there's no unity in the spirit, then the outward unity is only superficial. E quando não há uma unidade de espírito, então aquela unidade exterior é superficial. So the 70 elders received an impartation. Então os 70 anciãos receberam esta transferência. They received an impartation of the qualities of the spirit of Moses. Receberam esta transferência das qualidades espirituais que tinha Moisés. And that's a powerful and a marvelous thing. E isto é algo maravilhoso e poderoso. But there was one person that was also related to Moses Mas havia uma pessoa que também se relacionava a Moisés, that received even a more profound impartation. que recebeu uma transferência ainda mais profunda. And that was the person of Joshua. E esta pessoa foi Josué. Joshua was a very close disciple of Moses. Josué era um discípulo íntimo de Moisés. And out of that close discipleship, E daquele discipulado íntimo, Joshua received even a stronger impartation than the 70 elders. Josué recebeu uma transferência até mais profunda que receberam os 70 anciãos. You see, through the principle of discipleship, Você entende que pelo princípio do discipulado, it holds the greatest potential for impartation. a mesma tem a maior potência desta transferência. In Numbers chapter 27, Em Números capítulo 27, verses 15 through 23. versículos 15 a 23, Now, we're not going to take the time today to read all of those verses, nós não iremos ler agora todos estes versículos, but I suggest to you strongly that you read them and study them yourself. mas quero sugerir a vocês que leiam e estudem esses versículos a sós. And what's happening during this particular time? Na hora de Moisés ser removido como líder de Israel e um outro homem posto em seu lugar. God must raise up a new leader. Deus tem que erguer e levantar novos líderes. And the choice was Joshua, E a escolha então daquela presente data era Josué, because Joshua had been such a close associate of Moses. porque Josué havia se associado intimamente a Moisés. And the Lord said for Moses to lay his hands upon Joshua, E o Senhor disse a Moisés para impor as suas mãos sobre Josué, that
he might be set in this place and position of leadership. para que ele pudesse ser colocado neste lugar de liderança. I'd like to call your attention to verse 17. Gostaria que vocês voltassem a sua atenção ao versículo de número 17. This is Numbers chapter 27, verse 17. Números, capítulo 27, versículo de número 17. And he's describing the role of leadership. Descreve aqui quanto à liderança. And he says this, E aqui diz o seguinte: which may go out before them, and which may go in before them, which may lead them out, and which may bring them in, that the congregation be not as sheep, having no shepherd. o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. That's the four functions of leadership right there. Aqui existem as funções da liderança. The leader is responsible, number one, to go out before the people. O líder tem a sua responsabilidade de número 1 para ir sempre diante do povo. That's not pointing the way, Isso não quer dizer que está mostrando o caminho, that's leading the way. e sim guiando, levando no caminho. He has to go out before them. Ele tem que ir à frente, diante do seu povo. Now, if you're a church leader, Se você é líder de uma igreja, you have to go out você tem que ir à frente in order to fulfill the second function, para poder cumprir então a segunda função, which is to go in before them. que é entrar diante deles. You see, you can't enter into something new Você não pode entrar em algo novo unless you will go out from the old. a não ser que você saia do velho, And that's a challenge that many face today. e este é um desafio que muitos estão passando pelo mesmo hoje. Many are unwilling to give up the old. Muitas pessoas não estão dispostas a deixar o conhecido e o antigo para trás In order to experience something new. para poderem experimentar algo novo. Many churches have stagnated. Muitas igrejas têm se prendido no mesmo lugar. Many churches are not growing in size. Muitas igrejas não crescem em tamanho. Many churches are bogged down and making no progress. Muitas igrejas estão como em valas, sem progredirem a lugar nenhum. Many churches are doing today what they were doing 5 and 10 years ago. Muitas igrejas fazem as mesmas coisas que faziam 5, 10 anos atrás. The problem is they have no leader that's willing to go out before the people. E o problema é que eles não têm um líder que está disposto a ir diante do povo. You see, the people love the security of the familiar. O povo sempre ama a segurança que oferece as coisas familiares. People love to be comfortable. As pessoas gostam das coisas familiares. People love to be comfortable. As pessoas gostam de estarem confortáveis. They love for things to be dependable. Gostam de poder depender nas coisas que conhecem. They like for things to be reliable and to not be changed. Gostam das coisas quando não há mudança, pois podem confiar nas mesmas por já conhecê-las. The problem with that is they miss the move of God. O problema com isto é que perdem e deixam de estar no mover de Deus. We need leaders today that will lead the people out of old traditions. Nós precisamos de líderes hoje que irão guiar as pessoas e sair com elas das velhas e antigas tradições, And bring them into new experiences in God. entrando com as mesmas em novas experiências com Deus. And oftentimes we see in our revival meetings E muitas vezes nós vemos em nossos cultos de avivamento that when the leaders and the pastor receives a new impartation, que quando os líderes e o pastor recebem esta nova transferência, then they are qualified to lead the people out of the old and into the new. daí então estão qualificados para guiarem o povo a sair do antigo e entrar no novo. Now, Moses laid his hands upon Joshua. Moisés impôs as suas mãos sobre Josué. And if you'd like to look in Deuteronomy chapter 34, E se você quiser abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 34, you're going to see what happened in the life of Joshua when Moses laid his hands upon him. você irá ver o que aconteceu na vida de Josué quando Moisés impôs as suas mãos sobre ele.
Deuteronomy 34 and verse 9 says, Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands upon him. Deuteronômio 34, versículo 9 diz: Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Now, when Moses laid his hands upon Joshua, Quando Moisés impôs as suas mãos sobre Josué, there was an actual impartation. houve uma transferência real. It wasn't symbolic. Não foi algo simbólico, It wasn't a religious ordinance. não foi uma ordenança religiosa, It wasn't a simple tradition. não foi uma tradição simples, There was an actual impartation. mas houve uma transferência verdadeira, real. Instantly. Instantemente, Just like the man in Acts chapter 3, instantaneamente, bem como o homem no capítulo Atos 3. there was an immediate impartation. Houve uma transferência imediata. It was real, Foi real, it was tangible, foi tangível, it was obvious, foi óbvio, it could be seen, pôde ser vista and immediately recognized e imediatamente reconhecida that something actually took place. que algo na realidade aconteceu. Now, this is the second point I want you to be sure to remember. Este é o segundo ponto que eu quero que você realmente se lembre. The impartation Esta transferência is actual. é real. It's actual and tangible. É real e tangível. When there is an impartation, Quando há uma transferência, something takes place inside of you. algo acontece realmente dentro de você. Something powerful and wonderful. Algo poderoso e maravilhoso. Now, there are many different ways that the impartation can come to you. Existem muitas formas e diferentes meios da qual você pode receber uma transferência. We've talked so far about the laying on of hands. Até agora falamos da imposição de mãos. And that's a primary way to receive an impartation. E esta é uma das formas primárias para poderdes receber uma transferência. And in our revival meetings, we lay our hands on people freely. E em nossos cultos de avivamento sempre impomos as nossas mãos sobre as pessoas. But there are other ways that an impartation of the Spirit of God can come to you. Mas existem outras formas na qual esta transferência do Espírito de Deus pode ser apropriada. You see, the impartation is a release of the Spirit of God A transferência, você entende, é uma liberação do Espírito de Deus into your life. para a sua vida. It's an impartation of the Spirit of God into your life. A transferência é o Espírito de Deus sendo liberado à sua vida, To meet a need that you have. para suprir então uma necessidade que você possa ter. It could be healing, Pode ser cura, a miracle, um milagre, it could be a new vision, pode ser uma nova visão, a restoration, uma restauração, a prophecy, a prophetic voice into your life. uma profecia vinda por um homem. It's the Spirit of God É o Espírito de Deus released into your life sendo liberado para a sua vida in a greater measure de uma medida ainda maior than you've ever experienced before que você já tenha experimentado to accomplish a specific thing. para cumprir algo específico. Could be a fresh anointing. Pode ser uma nova unção, Could be more zeal of the Lord. pode ser mais zelo do Senhor, It could be virtually anything pode ser na realidade qualquer coisa according to the need that you have de acordo com a necessidade que você and tem according to what God desires to do in your life. e de acordo com aquilo que Deus deseja fazer em sua vida. You can receive a fresh impartation of revival. Você pode receber uma transferência nova para com o avivamento. You could receive a spiritual gift Podes receber um dom espiritual or an impartation of a ministry into your life. ou a transferência para com um novo ministério em sua vida. The potential has no limit. O potencial não tem limite. It's whatever God desires to do in your life. Será aquilo que Deus desejar fazer em sua vida. Now, I want to give you a series of examples Eu quero dar a vocês agora uma série de exemplos of different ways that the impartation can come to your life. de diversas formas ou das formas diferentes às quais você pode receber essa transferência. And the first example I want to give is
from Numbers chapter 6, verse 22 through 27. E o primeiro exemplo que eu quero dar se encontra em Números, capítulo 6, versículos 22 a 27. And this is an example of the impartation coming to you through the spoken word. E aqui temos um exemplo desta transferência indo a você por meios de palavras sendo proferidas. In this portion of Scripture, you will see that God gave a series of phrases to be spoken over the people. Nesta porção da Escritura, você verá que Deus deu um número de frases para que pudessem ser faladas sobre o povo. And God said that when these words were spoken, E Deus disse que quando as mesmas palavras fossem proferidas, that the name of God would be put upon the people, que o nome de Deus seria colocado sobre as pessoas and God would bless them. e que Ele iria abençoá-las. And that's literally what happened. Literalmente, foi o que When the aconteceu. priest would stand and speak these words, Quando o sacerdote se punha de pé para proferir estas palavras, those words became containers of the impartation. as mesmas palavras se tornaram containers, ou seja, carregadoras da bênção. And as the people heard these words, they received an impartation of the blessing of God. E quando as pessoas ouviram estas palavras sendo proferidas, foram abençoadas. It wasn't symbolic. Não foi algo simbólico, It wasn't just a formality. não foi uma formalidade. When the priest stood to speak these words, Quando o sacerdote se pôs de pé para proferir estas the palavras, people were touched by God, o povo foi tocado por Deus and the blessing of God came upon the people. e a bênção de Deus veio sobre as pessoas. And that shows us the power of the spoken word. E isto nos mostra o poder que tem a palavra proferida. When God gives the word, Quando Deus dá uma palavra and a servant of God speaks that word, e um servo de Deus profere as mesmas, contained within that word that is spoken as mesmas palavras carregam dentro de si is an impartation of the Spirit of God. uma transferência do Espírito de Deus. It's powerful. É poderoso. It gives us a whole new vision of preaching the Word of God. Temos uma nova visão completamente agora quanto à pregação da palavra de It gives Deus. us a whole new vision of speaking the words that God gives. Temos uma nova visão de falarmos e proferirmos as palavras que Deus nos dá para falar e proferir. And if you're a preacher or a teacher of the Word of God, E se você é um pregador ou um professor da palavra de Deus, this should give you a new appreciation for the potential that's in your life. isto deveria fazer com que você aprecie ainda mais o potencial que há em sua vida. When you speak the Word of God, Quando você falar a palavra de Deus, there's a potential there for the Spirit of God to be released on the people. há um potencial para que o Espírito de Deus seja liberado sobre as pessoas. And that should be your objective and your goal in speaking the Word of God. E esse deveria ser o teu objetivo e o teu alvo ao proferirdes a palavra de Deus. The purpose of preaching is not that information be communicated. O propósito da pregação não é conver simplesmente informação, The purpose of preaching is that the Spirit of God would be released upon the people. mas o propósito de pregação é para que o Espírito de Deus seja liberado sobre as pessoas. I believe that's what's happening to you right now. Eu creio que é isto que está acontecendo agora com você. I believe you're feeling the touch of the Spirit of God right now in your life. Eu acredito que você está sentindo agora o toque do Espírito Santo em sua vida. I believe that within the sound of my voice, Eu creio que contida no som da minha voz, that you're feeling the touch of God. que está o Espírito e você está o sentindo. The next example I want to give you, example number 2, O segundo exemplo que quero dar para vocês is found in 1 Samuel chapter 16. se encontra em 1 Samuel, capítulo 16. And this is an example of an impartation by the anointing of oil. E este exemplo é a transferência dada pelo derramamento de azeite. Too many churches use the anointing of oil as symbolism. Muitas igrejas hoje em dia usam este derramamento de azeite
meramente simbólico. But it's not to be symbolism at all. It's to be a real impartation. Mas não é simbólico, a mesma tem que conferir uma transferência real. In 1 Samuel chapter 16 and verse 13, Samuel came to anoint David with oil. Em 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 13, Samuel veio derramar azeite sobre a cabeça de Davi. And the Bible says that when he was anointed in the midst of his brethren, E a Bíblia nos diz que quando ele foi ungido em meio a seus irmãos, that the Spirit of God came upon him from that very day. que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele. Again, we see the impartation was immediate. Novamente podemos ver que esta transferência ocorreu imediatamente. And we see that it was obvious. E podemos notar também que foi algo óbvio. Everyone saw it. Todos que estavam presentes puderam ver. Through the anointing of oil, Pela unção de azeite, there was an actual impartation. houve uma transferência real. And it happened in the midst of his brethren. E isto ocorreu no meio de seus irmãos. And that's happening today. E está ocorrendo hoje também. Two people sitting in church side by side. Duas pessoas sentadas na igreja, uma do lado da outra. One person receives something, the next person receives nothing. Uma pessoa recebe algo, a outra já não recebe nada. That happens even today. Isso acontece até nos dias de hoje. One person is hungry, one person is not. Uma pessoa tem fome, a outra já não tem. One knows how to receive, the other does not. Uma pessoa sabe como receber, a outra já não sabe. But God is doing this today. Deus está fazendo isto nos nossos He's dias. anointing his people Está ungindo o seu povo right in the midst of the congregation. em meio à congregação. And I want you to be one of those people. E eu quero que você seja dentre estas pessoas. I want you to be one that receives what God has for you. Eu quero que você seja uma pessoa que irá receber aquilo que Deus tem preparado para você. The Spirit of God came upon him from that very day. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. And anytime you have an opportunity to be anointed with oil, E qualquer oportunidade que você tiver para ser ungido com azeite, you must expect to receive something. você tem que esperar receber algo. I'm embarrassed to tell you Eu me envergonho em dizer that over the years of my ministry, que durante muito tempo em meu ministério, I've anointed thousands of people with oil. eu ungi centenas e milhares de pessoas com óleo. And I say I'm embarrassed to tell you that because most of them received nothing. E digo novamente que me envergonho em relatar isto porque a maior parte das pessoas não recebeu nada. They received nothing because they expected nothing. Não receberam nada porque não esperavam receber. But I have repented of that. Mas eu tenho me arrependido disto. I am no longer anointing people with oil Eu não estou mais ungindo as pessoas com azeite as a mere courtesy or merely as a formality. apenas como uma formalidade ou uma cortesia, algo a fazer. I think that's wrong and an injustice. Eu creio que isto é errado, é uma injustiça. Because there must be an impartation. Porque deve haver uma transferência. The oil has no power. O azeite não tem poder. The oil has no virtue of itself. O azeite não tem virtude em si mesmo. If you only have oil on your head, you've received nothing. Se você apenas tiver azeite escorrendo pela sua cabeça, não recebestes nada. You want an impartation. Você quer uma transferência. Anytime you are anointed with oil, Sempre que fordes ungido com óleo ou azeite, you must expect to receive something. você tem que esperar receber algo. Go in faith. Vá com fé. Receive by faith. Receba com fé. Determine in advance. Determine antes de ser ungido When this oil comes upon my head, que quando fordes ungido com um azeite, I believe I receive. eu creio que irei receber. And you will receive something. Esta tem que ser a sua atitude e você irá receber algo. Now I want to give you another example. This is number 3. Eu quero te dar agora um outro exemplo, a de And- número 3. To see that, we're going to look in 2 Kings chapter 3. Para vermos isto, iremos olhar em 2 Reis capítulo 3. We're going to look at verse 15. Iremos olhar o versículo de número 15. 2 Kings chapter 3 verse 15 deals with the ministry of the minstrel.
Segunda Reis, capítulo 3 e versículo 15, nos mostra quanto à administração ou ministério de um tangedor. This talks about the ministry of Elisha the prophet. Fala aqui do ministério de Eliseu, o profeta. And he was called upon to stand in his office as a prophet. Chamaram a Eliseu para aplicar o seu ofício sacerdotal. But before he began to minister, Mas antes de começar a ministrar, he said, "Bring me a musician." disse: traga-me um tangedor. And as it says, as the musician began to play, that the hand of the Lord came upon E Elisha. a palavra diz que à medida que o tangedor, ou seja, músico, começou a tocar, que a mão de Deus veio sobre Eliseu. And the ministry of the minstrel is so powerful E a ministração e o ministério do músico é tão poderoso, because in that ministry of music there's the potential of the impartation. porque contido naquela ministração musical há um potencial também de transferência. Music in the church is not to entertain you. A música na igreja não foi criada para entretê-los, It's not to inspire you. não foi feita para inspirá-los. The music in the church is to bring an impartation to you. A música foi feita para trazer uma transferência a você, It's to bring the power of God and the Spirit of God into your life. para transferir o poder e o Espírito de Deus para a sua vida. And I want to challenge you today, if you're a musician or a leader of worship in your church, E eu quero desafiar a você hoje que é um músico ou um ministro de louvor na sua igreja. you're not called as an entertainer. Você não foi chamado como uma pessoa para entreter. You're called as a minister. Você foi chamado como um A ministro. minister through music. Um ministro para ministrar por meio da música. A ministry through an instrument or through singing. Ministração por meio de sua voz ou do tocar do teu And the instrumento. very notes of your instrument E as notas que você emite por meio de seu instrumento are containers of the power of God. contém o poder de Deus. The very sound of your voice O som emitido pela sua voz is a container of the power of God. contém o poder de Deus. And when the minstrel began to play his instrument, E quando o tangedor começou a tocar seu instrumento, the hand of God came upon Elisha. a mão de Deus veio sobre There Eliseu. was an actual impartation Houve uma transferência real, that was resident in the music and in the voice of the minstrel. residida ali na voz do tangedor e do seu instrumento. So very important that you understand this. É tão importante que você entenda isto. It's so very important that you understand the power of the musician. É tão importante que você entenda o poder do músico. And I'm sad to say that many pastors don't understand this at all. E me entristeço muito em saber que muitos pastores não compreendem esta They verdade. think that a couple of songs is just the way you begin a church service. Acham que cantar duas canções é a forma exata de começar um culto a But Deus. they've missed the point completely. Mas erraram completamente. The musician is to be just as powerful as the minister of the word. O músico e o instrumentista têm que ser tão poderoso quanto o ministro da palavra. Because as a team, they perform something powerful for God. Porque como uma equipe estão fazendo algo poderoso para Deus. The power of God is released through the musicians. O poder de Deus é liberado pelos músicos e And the instrumentistas. people are touched by God. E o povo é tocado por Deus. And then the power of God is released through the preaching. Daí então o poder de Deus é liberado também pela And the mensagem. people are touched by E o God. povo é tocado por Deus. And lives are E transformed. vidas são And transformadas. sinners are converted. E pecadores se convertem. And backsliders are E os restored. desviados se restauram. And families are E united. as famílias se unem novamente. All by the supernatural power of God. E isso tudo acontece pelo poder sobrenatural de I Deus. tell you, the potential
is enormous. Eu vos falo que o potencial é enorme. If you only can understand this principle of Se impartation. você puder apenas entender este princípio da transferência. Example number 4 is by the laying on of hands. Exemplo de número 4 é por meio da imposição de mãos. And we've talked a good bit about that, so we'll move quickly. E nós já falamos muito a respeito disto, então iremos à frente rapidamente. I want to give you 2 examples of the impartation by the laying on of hands. Quero dar a vocês 2 exemplos dessa transferência pela imposição de mãos. Deuteronomy 34 and verse 9. Deuteronômio 34 e versículo 9. We've already looked at that verse. Já vimos este versículo. It says Joshua was full of the Spirit because Moses laid his hands upon O him. mesmo diz que Josué estava cheio do Espírito porque Moisés havia lhe imposto as mãos. And the second one is in 1 Timothy chapter 4 and verse 14. E a segunda se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 14. The Apostle Paul speaks to Timothy, this young minister of the O gospel. apóstolo Paulo fala a Timóteo, este jovem ministro do Evangelho, And he warns him, don't neglect the gift that is within you, falando com ele, não negligencies o dom que está em você, which was given to you by prophecy with the laying on of hands. que foi dado a você por meio da profecia e imposição de mãos. When hands were laid upon Timothy, Quando as mãos foram impostas sobre Timóteo, there was an actual impartation, houve uma transferência real and he received a spiritual gift. e ele recebeu um dom espiritual. Example number 5 is found in Acts chapter 19. Exemplo de número 5 se encontra em Atos capítulo 19. It's called the special miracles. A mesma se denomina milagres especiais. The Bible says that handkerchiefs and aprons were taken from the body of the Apostle Paul, A Bíblia nos diz que lenços e mantos foram tomados do corpo do apóstolo Paulo and resident within those very instruments e dentro daqueles instrumentos residia was the power of God. o poder de Deus. And when those aprons and handkerchiefs were laid upon sick people, E quando aqueles lenços e mantos foram impostos sobre pessoas enfermas, then they were healed of their diseases. foram curadas de suas doenças. That's a remarkable thing. É algo notável. You'll find that in Acts chapter 19 verse 11. Você encontrará esta verdade em Atos capítulo 19, versículo 11. Verse 11 and verse 12. 11, versículo 12. Special miracles. Milagres especiais. Because the anointing and the impartation can be contained. Porque esta unção e esta transferência pode ser contida. It can be contained through articles of clothing. Contida em artigos de roupa. And it can be contained even in a cassette message. E até mesmo numa fita em cassete. When you bought this cassette message, Quando você comprou, adquiriu esta série de fitas, you bought a container. você comprou algo que A continha, container of the anointing. algo que continha a unção, A container of the impartation. algo que continha a And we're transferência. going to conclude this message in a few moments from now. Daqui a alguns momentos iremos concluir esta We're mensagem. going to conclude with a prayer. Iremos concluir a mesma com uma oração. And I believe God is going to touch your E eu life. creio que Deus irá tocar a sua And vida. I believe you will receive an E impartation. creio que você receberá uma transferência. Just how powerful is this impartation? Quão poderosa será esta transferência? It's powerful enough to transform your life. Será poderosa o suficiente para transformar a sua vida. I'll give you 2 examples of a transformed life by the impartation. Darei a você 2 exemplos de uma vida transformada por meio da transferência. I'll give you an example in the Old Testament and an example in the New Testament. Primeiramente no Antigo Testamento, logo em seguida no Novo Testamento. 2 men, 2 homens, both were named Saul. ambos de nome Saulo. The first Saul was the king of Israel. O primeiro era o rei Saul de And we have Israel. his example in 1 Samuel chapter 10. E nós temos o primeiro exemplo em 1 Samuel capítulo 10. In chapter 10 and verse 1, Samuel anointed Saul with oil. 1 Samuel capítulo 10, Samuel ungiu a Saul com óleo. And then in verses 5 through 7, Em versículos 5 a 7, you can look for yourself. vocês podem olhar por si mesmos. The Bible says that the Spirit of God came upon Saul, A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Saul and he was
changed into another man. E ele foi transformado num outro homem. The potential of the impartation is so powerful A potência que existe nessa transferência é tão poderosa that it will transform your life. que irá transformar a sua vida. Saul was changed into another man, Saul foi transformado em um outro homem. and the power of God transformed him. E o poder de Deus transformou aquele homem. The second example is in the New Testament, Acts chapter 9. O segundo exemplo se encontra no Novo Testamento, Here we Atos find capítulo 9. a man who also was named Saul, Aqui encontramos um homem de nome Saulo, Saul of Tarsus, Saulo de Tarsus, a persecutor of the church. um homem que perseguia a igreja. He hated Christians. Ele odiava cristãos, He hated the church. odiava a igreja, He hated everything that they stood for. odiava tudo que representavam. Yet one day a simple disciple came to him. Mesmo assim, um dia, um simples discípulo se aproximou dele. You'll find this in Acts chapter 19 and verse 17. Encontrarão isto em Atos capítulo 19, o 9 e versículo 17. A simple disciple named Ananias came to Saul Um discípulo simples se aproximou de Saulo and laid his hands upon e him. impôs as suas mãos sobre ele. And Saul's life was transformed E a vida de Saulo se transformou from a persecutor of the church de um homem que perseguia a igreja to a mighty apostle of God. a um grande apóstolo de Deus. That's the power of the impartation. Este é o poder da transferência. The impartation can change your life, A transferência pode mudar a sua vida, change your ministry, mudar o seu ministério, change your church. mudar a sua igreja. I want to give you 5 points quickly to remember. Eu quero dar a você 5 pontos agora rapidamente para lembrarem. Number 1, Primeira, the impartation is the transforming power of God, a transferência é o poder transformador de Deus, flowing from one vessel to another. fluindo de um vaso a outro. Number 2, Número 2, the impartation is real and tangible. a transferência é real e tangível. It can be seen and felt. Pode ser vista, sentida, It can be transferred and contained. transferida, contida, It can be accepted or rejected. aceitada ou rejeitada. Number 3, Número 3, the impartation is attracted by hunger and thirst. a fome e a sede são os ingredientes para atraírem a transferência. And it must be received by faith. E a mesma tem que ser aceitada pela fé. Number 4, Número 4, when you're in the presence of the anointing, quando você está na presença da unção, God has something for you there. Deus tem algo para lhe dar naquele lugar. You must desire it and expect to receive something. Você tem que desejar e esperar receber algo. Number 5, Número 5, you must touch the anointing by faith você tem que tocar esta unção pela fé, and yield to the Spirit of God rendendo-se ao Espírito de Deus, and allow Him to do anything permitindo a Ele that He fazer wants to do. o que quiser. Remember those points. Lembre-se destes pontos. Listen to this tape series over and over again. Escute esta série de fita quantas vezes puderes. Every time you listen, Todas as vezes que você ouvir o mesmo, you will hear something you didn't hear before. você irá ouvir algo que não ouviu antes. Every time you listen, Jesus will speak to you. Todas as vezes que você ouvirá, Jesus irá falar a você. Now I want to conclude with a prayer. Quero concluir agora com uma oração. Prepare your heart right now Prepare o teu coração agora to receive this prayer para receber esta oração and receive an impartation. e receber uma transferência. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, I pray for every person that's listened to Eu this oro tape series. por cada pessoa que tem ouvido esta série de fitas, Let your power come upon them now. que o teu poder possa vir sobre elas agora, Let an impartation of your Spirit que uma transferência do teu Espírito fill their life right now, possa encher a vida delas agora, meeting their needs, suprindo suas necessidades, answering their questions, respondendo às suas perguntas, increasing their vision, acrescentando à sua visão, bringing new anointing, trazendo nova unção, filling them with the fire of God. enchendo a cada um com o fogo de Deus. Lord Jesus, Senhor Jesus, touch your people. toque em teu povo, Bless them. abençoe-os, Fill them. encha-os, In Jesus' name, no nome de Jesus. amen. Amém.